Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre precificação. Você tem dificuldade de calcular o seu preço? Você tem tido lucro quando você vende os seus produtos? Não? Então, vem comigo que eu vou te ensinar nessa aula. Aproveita, já dá o teu joinha, já compartilha, já segue a gente no canal, porque isso vai ajudar a mais pessoas conhecerem sobre precificação. Esse assunto que assusta muita gente, mas que não é um bicho de sete cabeças. Vem comigo? Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre precificação. Calcular o preço, do seu produto, o seu preço de venda, parece um bicho de sete cabeças, mas eu vou mostrar para você que não é. Na verdade, quando a gente vai calcular preços, existem muitas variantes. Existem coisas que precisam ser calculadas, mas eu vou te ensinar aqui um método fácil, prático, que eu utilizo na minha confeitaria e que funciona muito bem, para que você não erre mais nos seus valores. Vamos lá? Então, nessa aula de precificação, nós falaremos sobre um bolo. Eu vou botar aqui para vocês uma coisa muito básica. Por favor, isso não é uma receita real. Não vá tentar fazer essa receita na sua casa, que acho que não vai dar muito certo. Mas é só para a gente tentar calcular de uma forma mais prática e eu conseguir ensinar de uma forma mais rápida para vocês, tá bom? Então, a nossa receitinha de hoje para essa aula vai ser um bolo. Vou botar aqui o nosso bolo. Deixa eu botar mais para cá. Vou botar aqui. Um bolo, tá? Nesse bolo eu vou botar 2 ovos, eu vou botar 200 gramas de farinha, 200 gramas de açúcar, deixa eu olhar minha cola, 100 gramas de leite, 100 gramas de óleo, vamos botar 10 gramas de fermento e 40 gramas de cacau, tá? Então aqui a gente tem uma receita que não existe, só para que nós possamos calcular o nosso custo, ok? Então, como que a gente começa calculando? Eu preciso saber primeiro quanto que eu paguei por esses ingredientes, tá bom? Então, digamos que eu tenha pago R$10 na dúzia do ovo. Então, eu paguei aqui, ó, R$10 em 12 ovos, ok? A farinha, digamos que eu paguei R$4. Vou botar em cor diferente aqui para ficar mais fácil. Vamos botar rosa. Paguei R$10 aqui na dúzia, tá? Paguei R$4 no quilo da farinha. Paguei R$4,50 no quilo do açúcar. O litro de leite eu paguei R$5. O óleo a preço de ouro paguei R$9. O fermento eu paguei R$4. Lembrando que a embalagem do fermento vem em 200 gramas, então vou botar aqui R$4 e 200 gramas de fermento. E o cacau eu paguei R$40 no quilo. Tudo bem? Então aqui nós temos o escopo dos nossos cálculos. E aí agora o que vamos fazer? Eu preciso saber quanto que custou
2 ovos, quanto que custou 200 gramas de farinha, 200 de açúcar. Então, vamos começar esses cálculos. Vamos lá. Aqui, vou pegar a ajuda da minha calculadora, né? Então, se eu vou pegar 12 reais que eu gastei, desculpa, vou pegar 10 reais que eu gastei em 12 ovos e vou dividir por 12. O que vai me dar 0,83 centavos. 0,83 centavos é o que vai me custar um ovo, mas eu usei 2. Então, é 0,83 vezes 2, 1,66. Então, eu gastei aqui R$1,66 com 2 ovos, tá? A farinha. Eu vou pegar os 4 reais que eu gastei e vou dividir por 1.000, que é a quantidade que vem na farinha. Então, eu cheguei a um valor de 0,004 em 1 grama de farinha. Então, eu vou multiplicar isso por 200. E vai me dar 80 centavos. Então, eu gastei 80 centavos em 200 gramas de farinha. Eu vou calcular agora o açúcar. Então, foi 4,50 divididos por 1.000. Vai me dar 0,0045. E eu vou multiplicar isso por 200. Então, eu tive um custo de 90 centavos. Aqui, 0,90, tá? O leite. O leite também é 1 litro, né? Então, eu vou pegar os 5 reais, vou dividir por 1.000 e vai me dar 0,005 vezes 100. 50 centavos que eu gastei com o leite. O óleo. O óleo vem 900 gramas, não vem 1 litro, tá, pessoal? Fica atenta com isso. Aqui, eu gastei 9 divididos por 900, que vai me dar 0,01 vezes 100. Então, eu gastei R$1. O fermento, conforme eu falei, vem 200 gramas. Então, foi R$4 no fermento divididos por 200. 0,02 vezes 10 gramas, eu gastei 20 centavos. E o cacau, eu pago R$40 no quilo. Então, eu vou pegar 40, dividir por 1.000, me deu 0,04 e vou multiplicar por 40. R$1,60. Então, aqui, nós chegamos no valor que nós gastamos para fazer essa massa. Então, vamos lá. Agora, a gente vai somar isso tudo. 1,66 com 80, com 90, com 50, com R$1, com 0,20, com 1,60. Eu gastei R$6,66. Foi o meu custo. R$6,66 foi o meu custo para produzir essa receita. Só que não basta somente eu calcular o meu material, porque eu tenho luz, água, gás, funcionário, aluguel. São muitas coisas que precisam fazer parte desse cálculo. Então, para facilitar a vida, o que eu faço? Eu acrescento 30% em cima desse valor, tá? Então, esses 30%, eles vão cobrir esses custos que eu tenho, que seriam bem mais difíceis da gente calcular.
Então, nós vamos pegar R$ 6,66 e multiplicar por 30%, que dá R$ 1,99. Vamos arredondar para R$ 2. Então, aqui eu vou acrescentar R$ 2. Então, o meu custo, já incluindo as minhas despesas, R$ 8,66 para fazer essa massa, tá bom? Um erro muito comum que as pessoas cometem é pegar esse valor aqui, achar que ele é o valor que você gastou apenas, botar o dobro e vender o seu produto. Só que aqui você começa a perder dinheiro. E aí é quando muitas pessoas se desmotivam, porque praticamente está trocando moeda. Então, eu vejo muita gente dizer assim, não consigo ganhar dinheiro, não dá dinheiro. Não, consegue sim. Você só está precificando errado. Você só está calculando errado. Então, quando você aprende a fazer esse cálculo, tudo funciona muito melhor para você, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Agora eu sei quanto de fato me custou preparar essa massa. Mas agora, eu preciso saber, assim, por quanto que eu vou vender o meu bolo, né? Pode ser que essa aqui dê formas diferentes, né? Quantidades diferentes. O que você precisa ter em mente é que você não pode ficar preso a apenas uma forma de assar o seu bolo. Como que seria isso? Aqui eu tenho uma receita que me rende uma forma, essas formas de buraco no meio, tá? Uma forma de 20 centímetros. Mas e se eu quiser fazer com uma forma de 10? Se eu quiser fazer redondo? Se eu quiser fazer mini bolo? Aí você começa a se perder, tá? Se eu quiser fazer uma forma grande e um mini bolo, um exemplo, você se perde, porque aí você vai ficar assim, e agora eu faço o quê? Né? Então você precisa saber quanto custa cada grama da sua massa. Para que se você precisar fazer um bolo de 100 gramas, de 200 gramas, de 500 gramas, de 30 gramas, você saiba exatamente por quanto que você pode vender esse bolo. E não assim, mas aí se eu quiser fazer um mini bolo, eu tenho que fazer toda a minha massa de mini bolo para poder saber quantos mini bolos vão dar essa massa. Não. Se você souber calcular isso aqui, você pode fazer em vários formatos diferentes enquanto você tiver massa disponível. Tá bom? Então vamos lá. Aqui, por que eu fiz essa receita? Para justamente ficar redondinho e a gente chegar num cálculo mais fácil para vocês, tá? Então, eu preciso saber aqui quantos gramas de massa eu tenho. Então, eu vou calcular 2 ovos. 2 ovos vai dar aí aproximadamente 100 gramas. Cada ovo tem entre 50 e 55 gramas se você estiver trabalhando com um ovo num tamanho bom, né? Não aqueles mini ovos que a gente encontra no mercado, né? Então, aqui a gente vai calcular 100 gramas, tá bom? Então, vamos botar aqui 200, 400, 500, 600, 700, 750. Então, eu tenho uma massa que me rendeu aqui 750 gramas. Uma coisa muito importante, esses cálculos que eu estou ensinando para vocês aqui, a gente está fazendo em cima de uma massa de bolo, mas vocês podem fazer para qualquer coisa. Um detalhe bastante importante é que quando você vai fazer esse cálculo aqui para um brigadeiro, para um recheio, para alguma coisa que vai ao fogo, você precisa ter em mente que não é só somar isso aqui e vai dar esse resultado, porque ele vai ao fogo. Então ele perde água, tá? E quando ele perde líquido, ele perde peso. Então eu te aconselho a, se você for fazer esses cálculos para um brigadeiro, um recheio, uma geleia ou qualquer outra coisa que vá ao fogo, você pese ele quando ele sair do fogo, tá? Porque ele costuma perder aproximadamente 20% do peso dele quando ele vai ao fogo, tá bom?
Então, vamos continuar. Aqui a gente sabe que temos 750 gramas de massa e que tivemos um custo de R$ 8,66. Então, quanto que me custou cada grama? Então, eu vou pegar os meus R$ 8,66 e dividir por 750. E eu vou chegar a... Deixa eu trocar o... aqui para ficar mais fácil. Eu vou chegar a um custo aqui de 0,012. Isso é o que custa 1 grama da minha massa, tá? Então, se eu quiser fazer um bolo de 250 gramas, eu vou multiplicar 250 por esse valor aqui. Então, vamos lá. 0,012 vezes 250. Então, aqui eu vou ter um custo de R$ 3 nesse bolo. Se eu quiser fazer um mini bolo com 80 gramas, tá? Vezes esse valor aqui, eu vou pegar 80 vezes 0,012 e vai me dar um custo de 96 centavos. Tudo bem aqui? Eu não vou fazer vários pesos, senão a gente vai ficar preso aqui. Então, pegue sempre a quantidade que vocês vão assar e multipliquem pelo valor do grama que vocês vão encontrar o valor do custo do seu bolo. Tá bom? Agora, nós vamos calcular o preço de venda. Como que eu costumo fazer aqui? Eu tenho duas formas de atendimento. Eu tenho a minha loja no iFood, nos aplicativos de delivery, que te cobram em torno de 27% a 30% de comissão, dependendo do aplicativo. E eles também ainda cobram uma mensalidade em cima dos valores. Não é tudo, a mensalidade, né, dependendo do teu faturamento. E depois eles cobram ainda 27% a 30% em cima do que você vende, tá? Então... você não pode cobrar nos aplicativos o mesmo valor que você cobra para o teu cliente que você vende diretamente. Porque eles levam uma comissão muito grande, né? Imagina, se você vende um bolo para o teu cliente a R$30 e vende nos aplicativos pelo mesmo preço, pensa que você está perdendo de 27% a 30% do valor em cima desse bolo. E quando você vende para o teu cliente direto, você não está perdendo esse dinheiro, tá? Então, quando você vai vender nos aplicativos, você precisa ter um preço diferenciado, ter um preço acima do preço que você cobra para a tua venda direta, tá bom? Então, vamos aqui. Deixa eu pegar o rosinha. Agora que a gente já sabe quanto que custa, digamos, vamos trabalhar em cima do bolo de 250 gramas. Ok? E vamos também levar em consideração, para calcular mais facilmente essa conta, fazer essa conta mais fácil, vamos levar em consideração que esse bolo não vai levar nenhuma calda, não vai levar cobertura, não tem recheio. Senão nós teríamos que calcular tudo isso também, da mesma forma que eu ensinei a fazer aqui, tá bom? Então eu tenho um bolinho lá de 250 gramas que me custou R$3. Quando eu vou vender diretamente para um cliente que eu não tenho aplicativo, não tenho nada, eu multiplico isso aqui por 3. E aí eu encontro um valor de R$9. Quando eu vou vender para aplicativo, né, que tem comissão, eu multiplico isso aqui por 4. E eu encontro um valor de R$12. Gente, isso aqui não é algo fixo. Dependendo do teu público, dependendo do teu nicho, de onde você vai vender esse produto, você pode facilmente multiplicar para vender para o público direto por 4
e para os aplicativos por 5, tá? Depende do produto. Às vezes nós temos produtos que saem muito em conta pra gente. Então a gente consegue botar um preço acima e ganhar um pouco mais com aquele produto. E tem produtos que não. Tem produtos que o produto em si é muito caro. Então a gente tem uma noção que se botar um valor muito acima, vai prejudicar a venda. Então a gente às vezes reduz um pouco e segura ali o lucro para poder vender mais, ok? Então aqui eu tenho apenas o preço que eu posso vender para o meu cliente, porque eu já calculei os custos. Mas eu não vou entregar isso aqui na mão do cliente assim. Eu preciso de uma embalagem, preciso de uma sacola. E o que nós vamos usar aqui? Vamos trabalhar com coisas básicas. O que a gente tem? Uma embalagem para botar esse bolo. De uma forma geral, você vai botar a tua logotipo, tá? A tua logo. E você também precisa botar numa sacola, tá? Então, vamos calcular aqui esses valores, levando em consideração que é uma embalagem simples dessas de torta, normal, a tua logo, que você vai botar em cima dessa embalagem, e uma sacola de plástico, tá? Vamos calcular aqui. Então, a embalagem para esse bolo, eu vou gastar mais ou menos aí 60 centavos. Isso é uma média, tá? Com a logo, eu vou gastar mais ou menos 20 centavos. E com a sacola, mais ou menos 10 centavos. Tá? Então aqui, quanto que eu tenho aqui de custo? 90 centavos. Tá bom? Então aqui minha embalagem, minha logo e a minha sacola. Esse valor eu preciso acrescentar aqui. Então, se eu for vender o meu bolo diretamente para o meu cliente, deixa eu tirar daqui para vocês verem melhor. Ele vai sair a R$ 9,90. E se eu for vender no aplicativo, ele vai sair a R$ 12,90. Tudo bem? Uma outra dica que eu dou pra vocês: sempre façam, coloquem o preço de vocês quebrado. O que é o quebrado? É justamente com o 90. Aqui, por acaso, coincidiu de ser 90. Mas pode dar 50, pode dar 30. Então, sempre botem R$19,90, R$21,90, R$22,90. Evitem botar o valor cheio, assim, o valor redondo, né? Por quê? Porque isso, mentalmente, dá a impressão de ser mais barato. Sabe? Então, quando alguém vê assim, R$21,90, a pessoa não pensa que é 22, pensa assim, 21 e pouco. Então, dê preferência a botar o valor quebrado. Se vocês repararem nos cardápios por aí, também a grande maioria vai trabalhar dessa forma, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi feita com muito carinho pra vocês e espero ter ajudado e quero ver, você sabendo calcular o seu preço a partir de hoje, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima aula.